Estetoscópio é um instrumento utilizado por profissionais da área médica para ausculta, termo técnico que quer dizer escutar. Mas você sabe o que é um estetoscópio musical? A música, assim como as demais expressões artísticas, é capaz de melhorar a qualidade de vida e também a saúde dos indivíduos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto que, através da música, leva informações para os idosos de Passo Fundo que participam do CREAT. O projeto Estetoscópio Musical está vinculado ao Centro Universitário de Saúde Coletiva. Além disso, nós vamos mostrar para você os benefícios da música para a saúde e algumas curiosidades sobre o assunto. Fique com a gente, porque o Universidade Aberta está só começando. O projeto Estetoscópio Musical realiza ações mensais de promoção de saúde para os idosos do CREAT, aliando atividades educativas e apresentações musicais. E para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre Jussara Gomes. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV, que fala sobre os benefícios da música para a saúde. Quando falamos em música, qual a primeira palavra que vem à sua cabeça? Significa meu passatempo, eu acho. Eu utilizo muito dela para melhorar os meus dias, assim. Led Zeppelin. Vida. Pra mim, música é vida. Sei lá, eu acho que ela meio que marca a nossa vida, assim, em alguns aspectos, porque sempre que tu lembra de alguma música, tu acaba sendo remetido a algum tempo da tua vida, assim, alguma época que te deixa feliz ou triste, dependendo. Sertanejo, hip hop, um movimento bem atual e que está em constante crescimento hoje, não só no Brasil, mas global. Emoção, alegria, tristeza, paixão. São alguns dos muitos sentimentos que a música provoca. Presente em vários momentos da vida, é impossível ficar indiferente a ela. A música, ela conecta a emoção do ser humano à vida. Então, é muito comum uma pessoa que está ouvindo uma música, que está assistindo um espetáculo de música ou mesmo um filme, ela acessar as suas emoções pela música. Então, a música tem esse poder de aproximar a emoção do ser humano à sua mente, às suas cognições. E isso tem um significado muito importante, porque ajuda o indivíduo a elaborar os seus conflitos, os seus problemas, enfim, os seus humores, os seus amores, de um modo geral. Esse é um grande benefício que a música traz para o indivíduo. Então ela traz saúde, porque ela retira o sujeito dos seus problemas do cotidiano para um outro patamar, para uma outra esfera. Eu diria assim, dá sentido à vida. Já deu para perceber que não dá para ficar sem música. Afinal, além de emoções, ela traz ainda outros benefícios, tanto para quem ouve como para quem faz ela acontecer. Comprovado cientificamente que a música, ela atinge algumas partes do cérebro que nenhuma área outra atinge, né? Nós temos bilhões de neurônios, né? Mas alguns, eles só são atingidos através da prática musical, né? E eu digo por experiência própria, né? Hoje eu sou um professor, né? Mas eu lembro quando eu comecei a estudar música, que eu fui melhorando o meu reflexo, sabe? Com relação a algumas situações, entendeu? E eu noto que hoje, tudo que eu tenho é porque eu coloquei a música na minha vida, entendeu? Ela me deu um senso de atenção muito grande. Isso demanda uma capacidade de atenção, uma capacidade de concentração que muitas áreas tu não vai nem chegar a 1/3 disso. Por exemplo, numa criança, né? Como que isso ocorre, né? Aumenta muito a capacidade de memorização da criança, entendeu? Porque, por exemplo, no momento que tu começa a propor um arranjo musical, nós vamos começar dessa forma, a tua função é essa, mas a tua função está combinada com o colega. Então, tu precisa ouvir a tua parte, ouvir o colega, olhar a mão do maestro, ver se está tocando no lugar certo do instrumento e, acima de tudo, se divertir com isso. Não é apenas tocar um instrumento, não é apenas um movimento, né?
É um movimento com a percepção, com o visual e com o corporal, né? Seja ao tocar um instrumento, cantar ou apenas ouvir, a música pode acalmar, amenizar dores e até mesmo criar vínculos, seja com os outros ou com você mesmo. Todo o espectro artístico, ele te coloca para além desse espaço real, né? A gente transcende, assim. Então, o benefício é o bem-estar que isso te traz, o prazer que isso te traz, que isso não tem, na verdade, se não está ligado a nada. Por exemplo, assim, a música por ela, ou a arte visual, a arte plástica por ela mesma, ela não serve para nada, se a gente for pensar assim. Não serve para te vestir, não serve para te comer, não serve para... né? Ela serve para te tornar um sujeito humano, para te conectar com o teu lado humano, né? E para te dar essas relações prazerosas, porque nós os sujeitos humanos, vivemos não para sobreviver, mas para viver. E dentro disso a gente tem o nosso padrão de prazer, né? Que isso é fundamental. Oi, professora, tudo bem? Olá, tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tava tão boa a nossa conversa antes de começar o programa, né? Exatamente, quando não tem câmera ligada, é bom, né? É bom, e falando de música, né? De música. Professora, da onde vem, então, o projeto Estetoscópio Musical? Então, há uns anos atrás, eu sempre fui ligada à música, né? Da infância e mesmo durante a faculdade. E há uns anos atrás, fazendo pesquisa na internet, procurando, eu encontrei um projeto da Universidade de Wyoming, a Universidade de Medicina em Nova York, chamado Music and Medicine, onde eles tentam trazer ou manter essa paixão pela música que os estudantes de medicina, via de regra, os médicos têm. Não só nós, né? Todos os estudantes. E qualquer faculdade, se você procurar, vai ter alguém que faz engenharia, mas toca, né? Ou que faz educação física, mas canta. Então, a ideia é, nessa universidade, de manter a música com os estudantes, com os professores, com os funcionários. Como uma rotina. Como uma rotina no sentido de aliviar as tensões do curso, que são grandes. Tanto do ponto de vista de exigência de estudo, ou quando eles começam a entrar dentro do hospital e se deparar com os doentes, né, com os pacientes, com as mazelas deles, né, com as dificuldades que eles têm, e isso muitas vezes pode enaltecer, porque fica grandioso a gente poder resolver as coisas, mas às vezes a gente também fica tolhido pela impossibilidade de resolver isso. Então, para não gerar ansiedade e manter essa paixão pela música, eles criaram esse projeto. É uma área muito difícil, a área da medicina, porque trabalha com as dores humanas, Exatamente, né? Exatamente. Então, e a música, ela alivia, né, nesse sentido de deixar a gente mais leve, até para poder retornar no dia seguinte e retomar os problemas que a gente tinha deixado no dia anterior. Professora Jussara, mas claro que em Passo Fundo e na UPF o projeto tem características próprias. Sim. Como ele se adaptou e como ele está acontecendo hoje? Então, a nossa pretensão era grande, mas nós não estamos em Nova York, não temos a Juilliard do lado, então a gente fez do jeito que a gente pode, do jeito que a gente conseguiu. Buscamos parceria na Faculdade de Música, né? O professor José Carlos atualmente é o nosso parceiro. Tínhamos antigamente também o professor Ademir, que agora não está mais na universidade. E a gente busca fazer palestras e sempre fazer o encerramento com uma peça musical, que já foi desde música instrumental até alguns trechos de óperas, né? E a recepção tem sido bastante boa. A gente tem trabalhado com o CREARTE, que é da UPF, mas esse ano a gente deu uma espichadinha nos braços e a gente está trabalhando também com a Cajute, que é do grupo juvenil. Já fomos na PAI para fazer palestra para os cuidadores dos frequentadores da PAI, falando de tipos de déficits mentais possíveis, né? E com os idosos a gente já trabalhou falando sobre memória, sobre insônia, sobre déficit auditivo, né, e zumbido. A gente falou de câncer de mama, a gente falou de DSTs na terceira idade, que não é uma coisa incomum, tá? Embora a gente ache que não é. Mas não é não. E falamos de prevenção de quedas, né? Retirar os tapetes da casa, essas coisas que a gente conversou com eles. E a gente tem ido nesse sentido. Então, são coisas educativas,
para melhorar a saúde dessas pessoas de mais idade e, ao mesmo tempo, distraí-las ou contemplá-las com uma coisa musical no final, com uma peça musical no final. E eles têm recebido isso muito bem. E aí tem o papel terapêutico da música, né? É confirmado cientificamente esse papel? É confirmado. É confirmado. Existem vários trabalhos na literatura onde a música é colocada para melhoria, principalmente na minha área, eu trabalho em terapia intensiva. Na terapia intensiva isso tem sido uma coisa bem marcante. Tá? Uma das UTIs que tem a referência dos trabalhos colocou um menino com um cello, né, e um contrabaixo tocando. Não é colocar uma música... Um AC/DC. Não é AC/DC, não é rock and roll. Rock and roll. Não é nada muito agitado. Não é baladinha, não é nada disso. São músicas clássicas, não precisa ter música cantada, né, só música instrumental. O que se percebe é que a atividade neuronal daqueles que foram monitorizados, ela fica mais tranquila. E o papel da música no tratamento dos pacientes, na reintegração, e nesse, como é que a gente diz, nessa volta da terapia intensiva tem sido bastante importante. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, porque nós voltamos já já. Estamos de volta com Universidade Aberta. O assunto de hoje é um projeto que utiliza a música para aumentar o interesse dos idosos nas medidas de prevenção à saúde. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a professora mestre Jussara Gomes. Mas antes vamos nos mostrar para você algumas curiosidades sobre a música. Todo mundo ouve música, não é? E acho que não tem quem não goste. Mas o que pouca gente sabe é sobre os efeitos da música no nosso comportamento. Um estudo feito por esta universidade aqui e essa daqui, ambas universidades da Alemanha, comprova que ouvir música durante a leitura pode atrapalhar na compreensão. Já na prática de atividades físicas e reações emocionais, os efeitos da música são muito positivos. Bom, acho que está na hora de eu colocar os meus fones de ouvido. Professora, além do estetoscópio musical junto aos grupos de idosos, tu também organiza vários recitais, né? Sim. Podia contar um pouquinho para nós como eles acontecem, se eles são temáticos, enfim. Eu acho que do ponto de vista da cultura de música clássica, de canto lírico, a gente tem um buraco, por assim dizer, na cidade, né? Não só eu sou partidária dessa ideia, mas várias pessoas. E a gente tem algumas intervenções que a gente faz. Eu sempre trabalhei com música, sempre gostei da música, sempre gostei de cantar. Eu fui aluna do Instituto de Artes, eu fiz piano durante 10 anos no Instituto de Artes, antes de entrar na faculdade. Mas sempre gostei muito de cantar. Então, depois eu comecei a fazer canto lírico. E aí me veio essa ideia de a gente fazer recitais, que são curtos, para trazer essa cultura para as pessoas, para elas entenderem que música não é só o que é transmitido no rádio, tá? Ou o que é transmitido na televisão, ou nos programas, né, de auditório que a gente tem. Não é só aquilo que cai no gosto popular, não é só o gosto popular. E, na realidade, quando a gente vai buscar mesmo a fundo, o coro ressonário, do qual eu fiz parte durante muito tempo, a gente fez uma apresentação numa jornada organizada pelo hospital de nutrição. E as pessoas que estavam lá, os funcionários, os técnicos, me procuraram depois e disseram: nossa, que coisa linda. Eu disse: pois é, a gente faz e tal. É que a gente gosta, mas a gente não tem oportunidade, ou porque quando vem é muito caro. Então, existe essa dificuldade de, às vezes, as pessoas até nem saberem o que se faz. E agora você me deu uma notícia muito boa, que a Cauane está
revolucionando nesse sentido, e que a gente está saindo mais recitais. E eu acho que é assim que tem que ser. A cultura da música clássica, da música lírica, ela tem que começar devagarzinho. As pessoas têm que começar a entender o que realmente é a música, para começar a gostar. Eu sempre digo, você não... eu não sei o que é isso, eu acho chato. Vai ler, tá? Existe a história, a gente pode entrar, a coisa mais simples do mundo. E talvez, às vezes, nem tão fidedigna, mas, por exemplo, a Wikipédia é uma coisa super simples. Normalmente tem ali os resumos das óperas, fala dos compositores, e depois que você começa a ler, você começa a entender, você começa a gostar. E eu, desde 2011, que eu retornei com essa atividade dos recitais, com o meu eterno companheiro, que é o Eugênio Menegas, que era um pianista daqui, atualmente mora em Florianópolis, ele que monta os espetáculos, ele é, digamos assim, o diretor musical dos espetáculos que a gente faz. A gente tem feito de novo recitais 1 ou 2 vezes por ano, com alguns convidados, às vezes 100. No começo era 100, atualmente a coisa está crescendo um pouco, então está aparecendo mais gente, então a gente faz com convidados, onde a gente tenta, normalmente a gente pega trechos de áreas de óperas, de um assunto, do amor, né? ou sobre o cotidiano. Então a gente sempre procura um tema e seleciona áreas de óperas de autores diferentes, de compositores diferentes, que contemplam o mesmo tema. Como é para os alunos? A gente fala assim, né? O aluno ele não tem uma tradição, normalmente, de ouvir música clássica, nem música lírica. Ele escuta aquela música que ele gosta. E a música para diversão, para essa diversão noturna. Próprio da idade, inclusive, né? Sim. Mas como é para o aluno, então, quando ele chega no projeto e se depara com essa outra proposta e com essa outra forma de entender a música, né? Então, a gente, algumas vezes, por problemas mais técnicos ou problemas de tempo, a gente acabou fazendo coisas não tão clássicas, mas a gente está passando. E um dos meses, por exemplo, a Júlia, eu não sei cantar isso desse jeito que você canta, né? Eu disse, não, mas a gente canta sempre do mesmo jeito, né? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Eles têm um pouco de medo, porque as pessoas imaginam que você cantar, sei lá, um samba, canta a música lírica de uma forma diferente. Assim, o trabalho que você tem para colocar a voz no lugar é o mesmo. A forma que você vai cantar que é diferente, porque a gente não muda o lugar onde sai o som. Tá? Aquela história de que a gente não grita, que a gente não fica com as veias do pescoço estufadas, isso é verdade. Tanto na música popular como na música clássica, esse trabalho é o mesmo. O trabalho da fonoaudiologia, nesse sentido, é o mesmo. Então a gente só tem que adaptar, mas elas estão bem curiosas para saber como é que vai ser isso. Bom, nós vamos ouvir os depoimentos, então, da Júlia e da Vitória, que são acadêmicas, participantes do projeto e que contam pra gente como é, então, ter a música presente e ter esse contato com o CREAT através do estetoscópio musical. Eu achei isso muito interessante, porque trata de diversos assuntos que ajudam, né, e levam conhecimento aos idosos. Que é legal, assim, ter um projeto para sair um pouco da rotina, para trabalhar também essa parte da extensão, esse contato mais com a população, e é uma coisa que me agrada muito. Eu acho que o melhor benefício de participar do projeto Estetoscópio Musical é poder levar diversos assuntos para a população, tanto do CREAT, que são os idosos, ajudar pessoas com um pouco do conhecimento que a gente está levando, ajudar nas atividades diárias, levar assuntos como a gente já levou sobre qualidade de sono para os idosos no CREAT. Um projeto fora da nossa rotina de aula, que é aquela coisa com horário certinho e tal, é uma coisa mais humanizada, que a gente se prepara para fazer a palestra, tudo, a gente trabalha com eles, sabe? Tira um tempo da nossa semana para ir lá, falar com eles, é bem legal isso. E eu acho que a proximidade que a gente tem, o vínculo que cria também é um ganho tanto pessoal quanto acadêmico. É uma troca de experiência e é muito bom poder participar ali no CREAT, poder participar na UPF em si, levar
diversos assuntos para trabalhar com a população. Jussara, são encontros semanais? Às vezes não dá. A ideia é de fazer encontros semanais para a gente poder programar. Então, Sim. Agora a gente está tentando ver o que a gente consegue ensaiar para que a próxima, agora no final do ano, ali, o encerramento seja musical mesmo. Porque às vezes a gente não consegue. E como é que essas temáticas são escolhidas e preparadas? Olha, eu tenho a colaboração, né, do professor Cassiano, que trabalha bastante com essa parte assim, em relação ao envelhecimento e aos idosos. E a gente mais ou menos imagina, a gente pensa o que poderia ser útil, né? O que seria útil que informação? Para eles. A gente também se baseou muito nisso em perguntas que a gente levantou com os próprios idosos, o que eles gostariam que nós abordássemos. Então, muitas dessas palestras que a gente já fez são baseadas em curiosidades ou dúvidas que eles têm. Porque você pode parecer que a gente pode pensar, não, o idoso, coitadinho, está ali, não faz nada. Mentira. Ele está ali, ele vai na internet, ele pesquisa, e às vezes no mesmo país, não, mas eu li na internet tal coisa. E nesse sentido é bom, porque tem muita coisa publicada. Então, às vezes, eles leem um negócio que não é tão real, e a gente consegue esclarecer as dúvidas e dizer, não, realmente, olha, pessoal, isso acontece dessa forma. Então, a gente mantém eles esclarecidos, mais interessados em cuidar da própria saúde, né? E a gente faz um bem tanto pessoal para a gente, ver o que as meninas falaram, que elas crescem nesse sentido de ter mais contato com a população. Eu tive essa grata surpresa de ter a Júlia, que é filha de um colega meu de faculdade e que canta, né? Então a gente consegue, assim, fazer uma coisa harmonizada com todo mundo. E ver como isso é uma coisa que vai se construindo, né? Exatamente. É uma cultura que se constrói a longo prazo. E a gente percebe que a gente começa a fazer diferença e eles começam a procurar. Logo que a gente começou, não tinha tanta gente. Essas últimas que a gente fez, meu Deus. Essas músicas são temáticas ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente tem a ver com aquilo que a gente conversou, porque é muito difícil de a gente conseguir juntar uma coisa com a outra assim pontualmente. Mas a gente sempre leva alguma coisa que seja alegre, né? Que seja leve para eles. Mas tu me comentaste que existem, por exemplo, tu já interpretou músicas de pacientes, por exemplo, de pessoas que são tuberculosas. O personagem? Os personagens, né? Então, é que quando a gente dá uma passada assim, nas óperas, a gente vê que a grande maioria delas morria de tuberculose ou era atraída, até brinco com o Eugênio, vem cá, você vai me dar meus personagens sempre doentes, os coitados, vão sempre morrendo, né? Bom, mas a temática, a ópera tinha essa coisa de ser sofrido, de ser difícil, dramático, e daí no final morria, né? Então, quando estava tudo certo, a pessoa morria, mas enfim... E de alguma forma a música também conta a história de um tempo, de uma época, né? Sim, de como que era, as pessoas morriam de tuberculose. Exato, na saúde, né? Quer dizer, o que acontecia na saúde humana nesse período da história em que essas óperas foram escritas? Eu estava até comentando com você que teve uma publicação agora de um médico espanhol, que é barítono. Ele fez uma pesquisa, foi publicado numa revista internacional sobre a influência ou a alusão da medicina nas óperas, nas obras que foram escritas. E tem várias, né? É muito interessante esse trabalho dele. Mas de mapear a história da saúde em um determinado momento. Isso, né? Aí. Então, era como se vivia, era como se resolviam as coisas na época, né? Não tinha tratamento, então aquilo era tratado, era feito todo um drama, toda uma história em cima das coisas que aconteciam no dia a dia. Bom, professora Jussara, muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar para todo mundo que esse projeto existe, né? E que esse projeto é importante e que se as pessoas quiserem nos ajudar, de qualquer faculdade, que por favor nos avisem. A gente quer que esse grupo cresça para que a gente possa fazer uma coisa bastante efetiva para a população. Jóia. Muito obrigada, então, e tá dado o recado. E se você gostou do programa, pode conferir ele na íntegra no canal do YouTube. E a reportagem em nosso site, nexjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!